Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Bora atualizar então as notícias do mercado da bola no Rio de Janeiro. A gente já faz contato ao vivo com Felipe Facincani. Conta pra nós sobre as negociações do futebol carioca, Facincani, no último dia de 2019. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marina. Bom dia, Felipe. Bom dia você conosco aqui no Central Fox. E o mercado carioca, como sempre, muito agitado. O Vasco da Gama tenta se aproximar um pouquinho do Flamengo para buscar reforços de peso para 2020. O nome do Dedé, inclusive, segundo reportagem publicada no nosso site aqui dos canais Fox Sports, através do repórter Arthur Rocha, muito bem informado por sinal, ele diz que o Vasco vai fazer uma investida na próxima semana, ou seja, na volta das férias, em que a diretoria do Vasco agora tirou um recesso de fim de ano para buscar essa negociação com o zagueiro Dedé. Negociação um pouco complicada porque o Dedé tem um altíssimo salário no Cruzeiro. O Vasco, claro, não tem essa grana para pagar por mês. O Vasco busca parceiros no mercado para ter, inclusive, o Dedé como jogador no ano que vem, dividindo os vencimentos com o Cruzeiro. O Cruzeiro pagaria R$150 mil, que é o teto que o Cruzeiro estipulou para a próxima temporada. O Vasco pagaria o restante do salário e aí sim, numa composição, inclusive incluindo atletas do Vasco, indo para o Cruzeiro do ano que vem, que o Cruzeiro, claro, não vai fazer loucuras no mercado, deve buscar jogadores emprestados de outras equipes. O Vasco, então, sugeriria ao Cruzeiro alguns nomes para atuar por lá na próxima temporada. E aí, nessa composição de atletas e mais a parceria com salários, o Vasco da Gama poderia ter o Dedé para o ano que vem. Mas ainda algo muito embrionário, também com informações apuradas entre o staff do jogador e também o próprio clube Cruz Maltino. O Vasco também, antes de mais nada, busca resolver a pendência do volante Guarim. O Fred Guarim, colombiano, que foi muito bem nesse final de temporada com o Vasco, teve contrato encerrado neste dia 31 de dezembro. Portanto, o Guarim, já nas redes sociais, até tirou o Vasco da Gama como clube do qual ele representa, mas isso não impede que ele renove o contrato nos próximos dias, porque as negociações estão em andamento e o Vasco busca ter o Guarim para também continuar como reforço da equipe no próximo ano. O Vasco que já fez uma boa contratação, o atacante Germancano, de 31 anos, argentino, que foi 6 vezes artilheiro do Campeonato Colombiano nos últimos anos e também recordista de gols no Independiente Medellín, equipe que é atual campeã da Copa Colômbia, onde ele também foi artilheiro na competição. Portanto, vem com grande moral o atacante argentino Germancano para vestir a camisa do Vasco. Já indo para o Flamengo, que nessas últimas horas avançou numa negociação com o Gabigol, o atacante e o Flamengo chegaram a um acordo, mas ainda falta resolver a pendência com a Internacional. O Flamengo também tem muita esperança de que o grande artilheiro desta temporada permaneça para o ano que vem, e aí sim seria o melhor presente de fim de ano que o torcedor espera, mais ainda do que as duas boas contratações já feitas, né? Do zagueiro Gustavo Henrique, que veio do Santos, e também por empréstimo o atacante Pedro Rocha, que está de saída do Spartak da Rússia, jogou no Cruzeiro no ano passado quando a equipe foi rebaixada, pertence ao clube russo, emprestado ao Flamengo até o final de 2020. Flamengo que também tenta outras duas negociações por empréstimo. A primeira delas também já bem encaminhada. O volante Thiago Maia, que pertence ao Lille da França. O Thiago Maia tem contrato por lá até 2021. O Flamengo quer o atleta por empréstimo até dezembro do ano que vem, com opção de compra de 4,5 milhões de euros. O que trava o negócio é que o Lille quer que o Flamengo obrigue a pagar o clube francês 6 milhões de euros ao término deste empréstimo. Então, quer apenas uma opção de compra. Se não der certo, te devolvo e aí, no caso, fica elas por elas. Mas o Lille quer recuperar o investimento feito em 2017 de 14 milhões de euros. Então, no mínimo, quer que entregue o jogador ao Flamengo, mas assim, no final do contrato, vocês pagam a situação e tá tudo resolvido. Por isso que existe essa certa pendência em relação ao Thiago Maia. E o outro atleta que o Flamengo tem interesse, mas aí vai ter de brigar com o Grêmio, é o atacante Pedro, ex-fluminense, que está na Fiorentina da Itália. Ele fez poucos jogos por lá nesta temporada, teve troca de comando agora recente. O Vincenzo Montella, que era o técnico, saiu da equipe, portanto a Fiorentina vai de técnico novo a partir do
do próximo semestre. E aí, no caso, o Pedro sonharia em ter mais oportunidades por lá. Só que os dois clubes, tanto o Flamengo como o Grêmio, que também negocia com a Fiorentina, mas aí envolvendo o zagueiro Kahneman, eles acham que para o Pedro seria muito legal voltar ao Brasil agora, ter uma boa vitrine, porque o Pedro é atleta olímpico, pretende disputar os próximos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020 pela seleção, e aí, no caso, atuando aqui no Brasil seria muito mais fácil para manter um desempenho agradável. Então são essas negociações envolvendo Vasco e Flamengo. Já sobre a equipe do Fluminense, o Fluminense tem um interesse em Guilherme Arana, lateral esquerdo que está emprestado do Sevilha da Espanha para a Atalanta da Itália. Só que por lá, nesta temporada, fez pouquíssimos jogos, apenas 4 atuações, tem sido muito pouco utilizado no clube italiano e isso despertou interesse do Fluminense em ter o atleta por aqui. O problema, claro, são os altos valores envolvidos no negócio. O Sevilha pede, pelo menos para ter o Guilherme Arana por empréstimo a outro clube, uma taxa de empréstimo de 1 milhão de euros e mais ainda um alto salário que ele tem por lá, que é muito acima do teto tricolor. Então o Fluminense busca, quem sabe, numa futura conversa, tentar oferecer atletas ao time espanhol para tentar quebrar um pouco o gelo e assim facilitar o negócio. O Fluminense que também negocia com o atacante Rossi, que jogou no Vasco da Gama nesta temporada. Já o Botafogo, por fim, senhores, o Botafogo que fez uma série de contratações, né? Por exemplo, a última delas que chegou, o peruano Lecaros, que veio do Real Garcilaso, meio campista, que esteve na última temporada por lá, é a grande novidade do Botafogo, e também um pacotão de jogadores, como o Guilherme Santos, que é lateral esquerdo, veio do Paraná, o Pedro Raul, atacante do Atlético Goianiense, que recentemente subiu à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Juan Renato, zagueiro que esteve no Figueirense, e o Thiaguinho, volante, que teve algumas boas atuações no ano passado no comando do técnico Fábio Carille no Corinthians. Foram, por enquanto, as contratações do Botafogo, que espera até a próxima semana fechar com outro velho conhecido do futebol carioca, o atacante Felipe Viseu, que defendeu as cores do Grêmio no ano passado, entenda-se, a temporada 2019, ele pertence ao Udinese da Itália, já viajou ao Udine, conversou com os dirigentes da Udinese e pediu um reempréstimo ao futebol brasileiro, porque também tem interesse o Felipe Viseu em vestir a camisa da seleção olímpica nos Jogos de Tóquio 2020, tem apenas 22 anos. Um negócio que está muito bem encaminhado entre jogador e Botafogo, tudo certo, depende apenas do ok da Udinese para o Felipe Viseu ser mais um reforço do Fogão para a temporada 2020. Marina. Legal, maravilha. Obrigada, Felipe Facincani, pelas informações. E o Facincani até comentou de pacotão no Botafogo. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.